Olá, nós estamos de volta e hoje vamos fazer a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 18. Vamos lá? Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde encontrou com eles. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? E aqui no verso 4, nós fazemos uma observação, né? Que Jesus era tão comum naquela época, assim, entre os discípulos, né? Que por fora eles não sabiam quem era ele, né? Por isso eles estavam procurando, né? E a gente não encontra também na Bíblia nenhuma descrição da sua fisionomia, né? Jesus, ele era tão lindo, tão maravilhoso por dentro que as pessoas não gastaram tinta escrevendo a sua aparência, né? Então é um exemplo para nós também. Como será que nós somos lembrados pelas pessoas, né? Será que somos lembrados como aquele que tem um carro assim, por ser aquele que é magro? Ou então nós somos lembrados, aquele homem generoso, aquele homem humilde, manso. Fica aqui também uma reflexão sobre isso. Verso 5. A Jesus de Nazaré responderam eles: Sou eu, disse Jesus. E Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Então, apesar de Jesus ser simples, né, na sua aparência, olha só o poder que ele carregava consigo, né? Quando ele disse sou eu, eles caíram por terra. Verso 7. Novamente lhes perguntou: A quem procuram? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Então, mesmo diante da morte, né, Jesus está ali pensando nos seus discípulos, humilde, como a Bíblia fala, né, e manso. Então, fica aqui para nós também a reflexão sobre o que é humildade, né? É pensar mais nos outros, não é pensar menos de si. Você não tem que se diminuir, né, para ser humilde. Você tem que pensar menos em si e mais nos outros. Isso é ser humilde. Verso 9. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e a feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. E aqui nós temos uma observação muito importante a fazer, porque às vezes na nossa tentativa de defender Jesus, nós cortamos a orelha do outro com a palavra, né? E nós impedimos ele de ouvir. Porque a espada, né? O que representa a espada na Bíblia? É a palavra de Deus. Então, quando você vai falar de Jesus às vezes para alguém, a pessoa fala assim: mas você não sabe o que o fulano fez comigo, o que aconteceu comigo lá, né? Então, ele tá com a orelha fechada, ficou surdo devido à aplicação errada da espada. Então, qual que é a aplicação correta dessa espada, que é a palavra de Deus, né? A gente tem que usar ela em nós, primeiramente em nós, para matar o nosso velho homem. E a gente tem um exemplo de Jesus, quando ele foi tentado, né, no deserto pelo diabo. Ele se defendeu usando essa espada contra ele mesmo, né? Como o diabo fala para ele, né, transformar as pedras em pães, ele diz que nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né, usando a própria Bíblia, né, versos lá de Deuteronômio, para poder se defender do diabo, né, porque a Bíblia fala para a gente resistir à tentação, né, então ele se defendeu do diabo usando a Bíblia, que é a espada, a palavra de Deus, contra ele mesmo, porque quem que estava com fome, gente? Era Jesus. Jesus estava com fome e o diabo falando para ele transformar as pedras em pão. Então ele usou essa espada, que é a palavra de Deus, onde fala lá que nem só de pão viverá o homem, contra ele mesmo. Esse argumento, né, usando a espada contra ele mesmo, ele se defendeu do diabo. Então fica aqui o exemplo para nós. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Qual é esse cálice que Jesus está falando aqui, né? Que vai acontecer logo mais na frente? É entregar a sua vida em favor dos outros. Então, ele está convidando Pedro aqui, né, a guardar a espada.
né? E dar a sua vida em favor do próximo, né? Ser imitador de Cristo. Então ele te convida, ele nos convida, né, a negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Jesus, né? Aceitar Jesus. Tem gente que pensa que é ser o primeiro da fila, né? Pegar um passe e ser você o primeiro da fila para eu entrar lá no céu. E na verdade não é. Aceitar Jesus é você esperar que todo mundo esteja comendo para você ir lá por último pegar o seu prato e fazer a sua refeição. Então é sempre pensar nos outros, se doar, dar a sua vida em favor do próximo. E na Bíblia fala que quem perder a sua vida em favor de Jesus vai achá-la, mas quem quiser ganhar a vida vai perdê-la. Aqui no 12, assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas de judeus, prenderam Jesus e amarraram-no. E o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Aqui no verso 15, Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus por ser conhecido do sumo sacerdote. Esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Quem é esse discípulo, gente, que eles falam aqui? O outro discípulo, ele é João. Por que João? Porque João, ele tinha se declarado abertamente seguidor de Jesus, né, em resposta ao amor de Jesus por ele. Então, ele era conhecido como discípulo de Jesus. No 17, então, perguntou a Pedro, você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Então, aqui Pedro nega Jesus pela primeira vez, né? E a pergunta da mulher, você também não é um discípulo desse homem? Como se diz, né? João é discípulo de Jesus e você também não é? E Pedro afirma que não. Verso 18. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo, por que me interrogas? Perguntas aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Então, Jesus aqui, ele tá falando, né? Você quer saber quem eu sou? Pergunta às pessoas, porque as pessoas dão testemunho de quem nós somos. As nossas obras revelam a nossa natureza, né? Então, aqui tá um exemplo, né, para nós. Você quer saber quem é a Ivanice? Pergunta para a mãe dela, para o pai dela, para o esposo, para o filho. Pergunta dela na escola, no trabalho dela, como ela é. Porque na Bíblia fala que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, assim também somos nós, né? Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. E aqui Jesus mostra, né, outra postura para nós quando ele é ofendido. Ele levou uma bufetada no rosto do guarda e ele ficou em silêncio. Então, essa é a postura que Deus espera de nós, né? Quando você é ofendido, qual que é a sua reação? Né? A sua reação à ofensa, ela revela alguma coisa do seu coração, né? Então, vamos sondar o nosso coração, vamos descobrir se na ofensa nós fazemos silêncio, né? Porque o silêncio grita para a ofensa maturidade espiritual, né? Domínio próprio, que é o que Jesus tem como atributo também. E ele espera essa postura de nós, né? Então, na ofensa, não se ofenda, não se defenda e não ofenda também. Fica aqui para nós essa lição de Jesus. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncio o mal, mas falei a verdade porque me bateu. Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Então Pedro nega Jesus aqui pela segunda vez. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu, eu não vi com ele no olival? Então aqui fica uma lição para nós, né? Nós somos sempre observados, qual que é o nosso cristianismo, nosso evangelho, nossa postura perante o mundo. Então, você sempre pensa isso. Não é porque você está fora da igreja que você não está sendo observada. Muito pelo contrário, é aí que você vai ser mais observada ainda, sua postura, suas ações, suas atitudes, suas falas.
Então, nós devemos ter esse cuidado também de pensar, né, o que Jesus espera de nós, da nossa postura no mundo. Mais uma vez, Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou. Então, aqui também Pedro nega Jesus pela terceira vez. E a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso discurso, porque aquela pessoa que falava que morreria por Jesus, negou Jesus 3 vezes. Em 3 oportunidades que ela teve, ela disse que não conhecia. Então, fica essa reflexão para nós. Em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo. Para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Olha que incoerência, gente. Eles estavam ali numa cegueira, né? Daquele povo, assim, o Messias tão esperado por eles, tão idolatrado, estava ali perante eles, sendo julgado para crucificação, e eles se preocupando em evitar a contaminação por conta queria participar da Páscoa. Então, eles coavam ali um mosquito e se engasgavam com um camelo, né? Eles queriam ser purificados, sendo que Jesus estava ali na frente deles, aquele que tem todo o poder para nos limpar, nos purificar. Então, esse exemplo serve para nós hoje, né? A gente fica tão preocupado, às vezes, com a cor da parede da igreja. Por que a cor da parede da igreja é preta? Que a gente esquece, né? De amar o nosso próximo, de amar o nosso vizinho, de fazer a nossa parte, o que Jesus espera de nós. Então, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus, porque que quando Roma assumiu, né, o controle, eles não deixavam os judeus matar ninguém, né? Então eles poderiam condenar através do apedrejamento, mas eles não poderiam matar ninguém. No 32, isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava a sofrer, que seria morte de cruz, né? Porque aí seria pelos romanos. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Então Jesus pergunta para ele: é você que quer saber ou foi por causa dos outros que você me perguntou? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus responde para ele: sim, sou rei, mas não desse mundo, mas rei dos céus. Então você é rei, diz Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Então, Jesus ele veio ao mundo, né, para ser rei na terra, assim como ele é rei nos céus. E aqui ele fala que todos os que são da verdade, né, são os que os ouvem. Então, tem algumas pessoas que se colocam numa posição que a voz de Deus não alcança, né? E aqui eu lembro de um filme, de um exemplo nas Crônicas de Nárnia, não sei se vocês já assistiram, uma cena que a Lúcia fala pro Aslan, né, que é o leão, falar com o tio dela, para ele acreditar, né, neles. E quando o Aslan fala com o tio dela, ele só ouve rugidos, ele não ouve o que ele fala, né, assim como as crianças. Então aqui fica esse exemplo para nós, né? Às vezes a gente se coloca numa posição que Jesus não consegue falar com a gente, a voz dele não alcança a gente, né? Porque a Bíblia fala que todos os que são da verdade que ouvem ele, né? Então a gente precisa fazer essa nossa parte, né? Para nos achegar a ele, para ouvir a voz dele. 38. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Então eles em resposta gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás, que era um bandido. Então aqui nós temos um cenário, de um lado Jesus, rei, santo, que cura, liberta, ama. Do outro Barrabás, um rebelde, assassino, salteador, né? Para escolher, né? Um vai para a cruz, né? Para a morte, condenação, e outro para a liberdade. Quem escolheu Barrabás? Gente, eu pergunto para vocês, foi o povo? Não, foi Deus. Porque o plano de Deus é maior e ele deu o seu único filho para libertar Barrabás, eu e você, da morte e da condenação.
para nos adotar, né? Pessoas assim como Barrabás, como eu e você, que estamos mais próximos de Barrabás que de Jesus. Então, o que você pode fazer agora que você sabe disso? Hoje, todos os dias, é se esforçar para entender o quanto você é amado por Deus. E amar a Deus acima de tudo, gente, é apenas uma consequência desse amor de Deus por nós, da gente entender esse amor de Deus por nós. Assim, porque ele nos amou primeiro. Então, assim como o discípulo João, né? Que nós possamos dizer que nós somos aquela pessoa quem é amada por Jesus. Porque quando a gente entende o quanto a gente é amada por Deus, por Jesus, a gente coloca ele acima de qualquer coisa e a gente faz a parte que nos cabe. Que essa mensagem fale ao seu coração, que Jesus tenha falado a você, né? Sobre a sua vida, sobre a sua alma, o que você precisa fazer, né? Quais são os pontos que você precisa fazer para se chegar até Ele. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.